O especial sobre Customer Experience, do Experiências Extraordinárias, tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente e experiência do cliente. Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Experiências Extraordinárias, mais um episódio da série sobre Customer Experience. Hoje nós estamos recebendo aqui 3 convidados, 2 convidados e uma convidada, mas antes de apresentá-los, eu gostaria de fazer como eu tenho feito sempre. Se você está gostando do nosso projeto, se você tem acompanhado, assistido os nossos episódios, por favor, ajuda a gente a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder, dando o seu like, se inscrevendo nos nossos canais, que é super importante, ativando o sininho lá do YouTube para você receber os novos conteúdos, compartilhando o vídeo nos seus grupos de WhatsApp, da família, do pessoal do trabalho, do pessoal do futebol, enfim. Espalha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você puder, porque o nosso grande objetivo aqui é levar conhecimento para as pessoas. Esse é o nosso único objetivo no Experiências Extraordinárias. Bom, sem maiores delongas, eu queria então apresentar, começando aqui pelo meu colega Rander de Souza, que é diretor de Cloud da Gênesis. Rander, obrigado por ter vindo. Prazer ter você aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. Mais uma conversa de altíssimo nível, super ansioso falar de um tema que eu sou apaixonado, que é a experiência do cliente. Vai ser maravilhoso. Vamos lá, estou super ansioso. Super legal. Obrigado por estar aqui, Rander. E também queria agradecer e apresentar a Selma Correia, da Raizen. A Selma é diretora de serviços a clientes e parceiros. Selma, muito obrigado por ter vindo. Nossa, eu que agradeço, é um prazer, um tema maravilhoso. Eu sempre comento que cliente é como banho, é todo dia, então... Boa! Não é? Então é um prazer estar aqui com vocês. Muito legal, obrigado. E também quero apresentar meu querido amigo Mário Sérgio Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. Rachid, obrigado por ter vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, Rodrigo. Embratel é a marca do B2B da Claro, né? Então, queria agradecer o espaço aqui, é um prazer estar aqui com vocês, vai ser ótimo falar um pouquinho sobre cliente. Como a Selma disse, cliente é todo dia, cliente é a nossa razão de estar aqui, né? Isso aí. Então, é sempre um prazer falar sobre Customer Experience. Muito legal. Antes da gente começar a falar desse tema aí que a gente gosta tanto e é o centro da nossa série, eu queria pedir para vocês contarem um pouquinho sobre a carreira de vocês, né? Como é que vocês chegam a executivos dessas empresas enormes? Qual é a trajetória de vocês, né? Como é que vocês começaram? Por onde vocês passaram? O que vocês estudaram? Selma, você pode começar rapidinho contando a tua trajetória para a gente? Vamos lá. Eu, na verdade, sou matemática de formação. Olha, eu sou carioca, né? Sou do Rio de Janeiro. Temos 3 aqui, ó. 3 caras. Também sou. Então, vamos dominar o mundo. Mais um carioca. Então, me formei em matemática e migrei para a área, mesmo formada em matemática, na verdade, comecei na área de tecnologia, na época, na ESSO brasileira, que era uma empresa de combustíveis, e trabalhei lá por muito tempo. E depois teve, na verdade, a aquisição por parte da Cosan. Então, a Cosan adquiriu a distribuidora, a Exxon, no caso. Fui ainda como tecnologia para a Cosan. E depois veio a JV da Cosan com a Shell, formando a Raizen, que é a empresa, né, integrada de energia. E eu estou desde a formação. Só que nesse meio do caminho, para tirar um pouco esse lado binário, tecnologia, eu também fiz direito. Então, eu também sou formada, eu sou advogada, na verdade, e eu acho que veio daí, talvez, o meu olhar para pessoas, um lado mais humano, e que acabou, ao longo desse tempo, já, acho que mais ou menos no 5º ano da Raizen, eu mudei, porque lá eu ainda comecei como tecnologia, mas aí eu migrei, mudei de área e fui me dedicar mais à parte de clientes, de fato. Então, esse aqui é um super resumo aí da minha trajetória. Muito legal, tá? Belíssima trajetória, Selma, obrigado. E você, Rachid, conta um pouco da tua história. Bom, minha história começa lá. Fiz todas as etapas, eu sempre brinco lá com o meu time, né? Eu comecei como estagiário, fui crescendo e tal. Meu estágio foi no Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear, olha só. Nossa! Guardo até curioso, hoje. Né? Interessante. Passei pela LACMA, uma agência marítima. Depois fui para a L'Oréal, fiquei lá um bom tempo, 6 anos, 7 anos, foi uma experiência bem interessante. E da L'Oréal fui para a IBM. Na IBM eu passei também por várias áreas. A IBM é uma escola para
bastante, até pela amplitude da empresa. Então, para essa parte de software, para a parte de hardware. Acabei em serviços, que é onde eu estou até hoje. Fui para a Embratel. No primeiro momento, fui ser o CIO da Embratel. Fiquei ali até 2010 e me deram a incumbência de abrir a empresa de serviços da Embratel, que naquela época se chamava Ideobrando e hoje é a Global Hits. Então, estou desde 2010 lá, são 12 anos desse desafio interessante. Hoje eu sou diretor executivo de soluções digitais, como você comentou, que engloba, além da Global Hits, outras áreas da Embratel, como data center, a própria área de cloud que a gente trabalha junto nisso aí, né? Acho que a experiência do cliente está muito voltada a isso. Só existe serviço se você tiver duas coisas, né? Pessoas capacitadas com você para dar um serviço melhor para o cliente e o cliente. Exatamente. E o cliente compra muito confiança, né? Principalmente no B2B. Então, eu acho que você tem que trabalhar ele o tempo todo, né? Eu acho, não só na entrega, no relacionamento, o tempo todo você tem que pensar, dormir e acordar pensando no cliente. É exatamente isso. É isso que a gente vem falando aqui bastante, viu? Rashid, Selma, a gente vem justamente abordando, cada episódio a gente está abordando um viés, uma forma diferente do Customer Experience. Hoje eu queria começar a falar um pouco sobre a questão das soluções na nuvem, das soluções em cloud, né? Rashid, vou usar aí a sua grande experiência nessa área para você contar um pouco para a gente quais são as vantagens que os clientes têm, em geral, ainda não especificamente de Customer Experience, mas quais são as vantagens que os clientes têm, quais são as vantagens que as empresas têm de adotar soluções em cloud, né? Por que as empresas estão fazendo esse movimento de migração para cloud, de digitalização em cloud? Olha, Rodrigo, eu acho que tem alguns fatores aí que trazem essa digitalização, essa maior adoção do cloud, né? Eu acho que o principal ponto deles é a agilidade. Né? Você consegue hoje, que antes a gente tinha que fazer um investimento gigante em máquinas e tal, hoje você consegue fazer um movimento para a cloud, trazendo a capacidade computacional que o teu negócio precisa. Você consegue ter uma flexibilidade, ou seja, eu consigo crescer à medida que o meu negócio cresce. Isso também é super importante nesse processo. Essas são as duas coisas principais. E o cloud, falando até um pouquinho do que a gente está passando, né? O cloud é um bom exemplo. Sem cloud, a gente não teria passado pela pandemia como passou. Super exemplo, de verdade. uma hora para outra, verdade. Todo mundo foi para casa, você tinha que ter um poder computacional melhor, você tinha que disponibilizar todos aqueles serviços que você tinha ali, e de verdade eu não vejo uma forma de ter feito tão bem sem o cloud. É verdade. E eu acho que isso foi um grande alavancador. O cloud tinha, e algumas pessoas batiam muito nessa tecla da questão da segurança e tal, esse foi outro ponto que a pandemia também nos ajudou a convencer. Quebrou esse paradigma. Quebrou o paradigma, né? Então, foi todo mundo para casa, foi todo mundo seguro, eu continuei vendendo, continuei entregando. Agora, muito mais, né? Vamos citar alguns exemplos aqui, a área de delivery, né? Que, de repente, de uma hora para outra, você não podia mais ir para lugar nenhum. Para o cliente. Ficou muito mais eficiente, né? Todas as empresas ou restaurantes que a gente conhece só conseguiram ir para delivery graças ao cloud. Seja através de uma empresa que faz o serviço de delivery para você, que precisou do cloud para crescer, seja porque o restaurante especificamente teve que trabalhar aquele aspecto para que fosse para ali. Então, assim, o cloud hoje é um viabilizador do crescimento. E a gente precisa trabalhar isso da melhor forma possível. Né? É isso aí, eu concordo. Ô, Rander, você acha que o cloud, as soluções em cloud, ela trouxe um empoderamento definitivo para as áreas de negócios das organizações? Esse é um bom ponto, porque quando o Rashid menciona, né, a relevância da cloud na organização, o poder de transformação que trouxe, que nós vivemos, eu penso o seguinte, será que o profissional que está fazendo parte desse, né, é uma transformação dessa nova onda, ele entende a relevância que ele tem para o negócio? Porque parece uma conversa de tecnologia, parece uma conversa... E eu acredito que, mais do que nunca, nesse modelo de cloud, até porque você tende a liberar esses recursos que você menciona, Rashid, equipe, times, ATI,
para fazer atividades mais estratégicas, não para ficar ali cuidando de uma infraestrutura ou acompanhando a disponibilidade do ambiente. Então, acho que passa por isso, da TI ser muito mais participativa e estratégica nos objetivos de negócio da empresa. Faz sentido isso na tua realidade também, ô Selma? Faz sentido, Rachid? Acredita? Eu acredito que sim. Uhum. Assim, quando eu penso, e até já começo a conectar com a experiência também do cliente, né? Porque tudo eu gosto de pensar mais focado para o cliente, porque eu ia até te perguntar, o que você acha que a mudança para o cloud impactou quando a gente fala de cliente? Então, com certeza, a gente abriu aí um leque de opções, mas mesmo pensando na hora em que o cliente vai ali digitar alguma coisa, ele está entrando num aplicativo, com certeza ele tem uma experiência muito melhor. E a gente passou também na Raizen, estamos passando por isso, né? Especialmente na pandemia, e a gente sentiu essa mudança e o próprio cliente acabou também sendo impactado de uma forma positiva, não só por uma questão de, dentro de casa, você liberar, né, tempo do time para fazer outras coisas, mas quando você roda, né, seja lá o aplicativo, seja aquele, né, o software, com certeza o teu cliente ali final, ele foi impactado positivamente numa experiência Sem por dúvida. ser mais rápido, por ser mais fácil e tudo mais. Eu acredito nisso. Selma, imagina, você vive bem isso, imagina no dia a dia, você faz uma campanha de venda, você faz uma campanha de relacionamento, aquele aumento de volume que dava, isso era uma, entre aspas, Travava, uma não dor é de isso? cabeça. Um pesadelo, É, era um exatamente. pesadelo. O cloud possibilita fazer essas coisas sem alguma preparação, claro, mas muito mais rápido do que você fazia antes e a experiência do cliente segue a mesma. A gente passou, na época, foi bem pós-pandemia, o e-commerce que a gente tem para os nossos clientes, a revenda, para o nosso cliente de combustível, nós exatamente migramos para a cloud. E foi uma diferença significativa, foi espetacular. O feedback que a gente teve dos clientes, sensacional. Lógico, acho que você tem que ter um cuidado na hora de fazer esse movimento, essa migração, porque tem certos ajustes. Então, tem que ter todo aquele cuidado normal, né, que envolve quando você faz alguma coisa, né, um ajuste, né, em tecnologia. Mas, de fato, eu acho que o ganho como você até comentou, em escalabilidade, agilidade, eu acho que você tem um ganho sensacional. É verdade. E eu acho que o cloud, ele trouxe uma responsabilidade adicional para os fornecedores. Porque quando você tinha a realidade do on-premise, né, ou seja, de quando você compra a solução, de você tem que instalar no seu data center, aí você tem que comprar servidor, licença de banco de dados, licença de sistema operacional, blá, blá, blá. Para o cliente deixar de usar a solução, era muito mais difícil, porque ele tinha feito um grande investimento em torno da solução que ele tinha comprado, né? Seja ela qual for, tá? Vamos dizer, numa plataforma de e-commerce, como você mencionou. Quando isso vem para a cloud, essa barreira de saída, ela praticamente deixa de existir, porque você está comprando um acesso a uma solução que está hosteada num fornecedor e que você vai ter acesso a ela. Então, você praticamente, entre aspas, claro, da noite para o dia, você pode trocar da plataforma A para a plataforma B. Então, acho que isso trouxe para os fornecedores uma responsabilidade muito maior. Né? E um outro ponto importante nisso tudo que você está falando, Rodrigo, antes você pensava nisso, você tinha que comprar uma capacidade excedente. Você tinha que pensar no pico. Outro ponto, exatamente. Então, aí você ficava fazia lá parado. um investimento de 10x rodando a 5x 90% do seu tempo. Hoje em dia, não, você tem essa flexibilidade. Então, você roda 90% do tempo. 5x vai ao 10. Você tem essa coisa. Você pode trabalhar 2. Você pode ter momento, dependendo do seu negócio, que você simplesmente desligue. Porque de meia-noite às 6, ninguém compra nada, ou ninguém vai acessar meu site. Sei lá, estou exagerando, mas você tem essa flexibilidade. Né? E essa é uma vantagem muito grande. Sem dúvida. Imagina você abrir um negócio. Você vai abrir um negócio, tem que fazer um investimento upfront, que eu não sei se ainda vai dar certo. A gente aqui no Experiências Extraordinárias, uma coisa... Né, imagina, a gente começa um projeto como esse, né, e a gente consegue viabilizar ter as melhores tecnologias, a gente consegue viabilizar ter os melhores aplicativos, porque a gente paga como assinatura. Porque se tivesse que comprar como era antes, provavelmente a gente não teria. E pegando esse gancho, então, na ótica do consumidor, do cliente, no fim das contas, porque parece
muito interessante, né? A disponibilidade tecnológica está aí, a tecnologia hoje está muito mais acessível, até com esses modelos de uso essencialmente ali do que se faz, né, necessário em determinado momento do ano, numa campanha, etc. Mas se a gente usa a ótica ali do consumidor, você acha que por conta da pandemia, nós consumidores, nós ficamos mais exigentes? Porque eu acredito que está muito claro, talvez pelo cenário macroeconômico que nós estamos vivendo, que o consumidor ele ficou mais exigente. Né? Então, eu acho que ele anda comparando, acredito que ele anda comparando o teu produto, o Raizen, não só com os teus pares, mas talvez com uma experiência super positiva que ele tenha em outro, né, em outro serviço, outro tipo de produto. Né? Não, exatamente. Eu acredito assim, já até vou comentar aqui, que eu acho que esse é um bom ponto, porque a gente vem discutindo muito isso. Não dá mais para se comparar e falar assim, como é que eu estou em relação, né, àquele meu par, vamos dizer assim, no mesmo segmento. Não tem mais isso, porque desde o momento em que o consumidor ele usa um aplicativo, né, um super aplicativo, que ele tem todas as funcionalidades. Aí só porque você fala, eu não sou desse mesmo ramo, então tudo bem? Não. Porque a experiência dele ali, ele não consegue distinguir mais isso. Porque é o segmento A, então eu vou esperar até esse nível. Agora, no segmento B, eu posso esperar, assim, vou esperar o B, assim, vou esperar um pouco menos ou um pouco mais. Não existe isso na cabeça do consumidor, do cliente. A experiência é única. E aí você já seta, né, já transforma naquela base ali, e aí não tem como. Você, de fato, você tem que olhar o mercado como um todo e entender quais são as necessidades. E é lógico, a gente tem que sempre olhar quais são as necessidades, né? Que é colocar o cliente no centro, o consumidor. Qual é a necessidade desse meu consumidor? E é lógico que as necessidades mudam de acordo, né, com o segmento, com a atividade, com o serviço. Mas algumas coisas hoje se tornaram básicas para qualquer pessoa que quer, na verdade, criar um aplicativo. É verdade. Então, tem, acho que, um mínimo que você não consegue mais escapar. Você subiu a régua para todos, né? Exatamente. A gente recebeu aqui o Renato da Odontoprev em um dos nossos episódios, e ele estava justamente falando isso, sobre o aplicativo deles, né, que eles tinham um aplicativo X, mas era um aplicativo que tinha poucas funcionalidades. Né? Então, eles tinham pouquíssimos acessos. Por quê? Porque justamente o consumidor dele queria que o aplicativo da Odontoprev, eu estou citando porque ele cita no episódio, o aplicativo da Odontoprev tivesse funcionalidades parecidas com aplicativos de outras coisas, nada a ver com plano dentário, nada a ver com medicina, nem nada do gênero. Quando eles fizeram esse shift, quando eles fizeram essa mudança, foi um sucesso absoluto. Eles passaram multiplicaram por 20 o número de acessos. Eu acho que é exatamente isso. A gente hoje precisa olhar no entorno. Exato. E não só mais no nosso business. Agora, é interessante perceber o seguinte, tá muito óbvio, né, o benefício, né, a força que o consumidor vem exigindo, mas parece que nem todas as empresas estão ali no mesmo momento, né? O que pode justificar isso, Adílio? Você que tem tanta experiência com tantos tipos de cliente, indústria, o que pode justificar termos adoção em determinado mercado, em determinadas empresas? Faz sentido essas empresas que estão lá atrás olharem com mais carinho para isso? Porque parece ser vantagem competitiva, no fim das contas. Faz sim. Acho que é um pouco de cultura, né? Como eu disse, a pandemia acelerou esse processo. Acho que muitas das empresas que antes não tinham nada em cloud começaram uma jornada para cloud. Tudo isso que a gente falou pesou. Né? Acho que você falou muito bem, Selma. A régua subiu para todo mundo quer ter os mesmos coisas, seja no aplicativo dentista, seja no aplicativo que eu compro comida, no que eu faço compras em geral. Então, você tem essa coisa. Agora, tem um pouco da cultura, né? Tem gente que é um pouco mais segura, mais conservadora, que quer esperar um pouco mais, que não quer ser o primeiro. E você vê muito isso. A gente vê muito isso. A indústria financeira, e a gente tem bons exemplos de bancos, de financeiras que já estão mais à frente, tem outros que estão um pouco mais atrás e que, às vezes, perdem um pouco por isso, né? Vem muito o FinOps, né? As fintechs, perdão. As fintechs entraram muito nesse meio do caminho aí. É exatamente isso que eu ia mencionar, né? Que parece que tem alguns mercados, algumas indústrias, que talvez pela concorrência, como você colocou, uma fintech, um banco tradicional tem a concorrência de um banco digital, de uma fintech muito clara.
Outras, talvez, a concorrência esteja em níveis de maturidade distintos. Né? Se nós pensarmos em outros mercados, talvez exista essa realidade. Pode ser essa a justificativa, Selma, na sua visão? Por que essas empresas, talvez seja uma barreira organizacional, não sei, silos dentro de casa, talvez muitas divisões, o que pode justificar? Porque com tanto benefício e tanta oportunidade, não faz sentido que isso aconteça dessa forma. Eu acredito, e aí você me corrige se estiver errada, né? Porque talvez você até você tem mais o conhecimento e o que pode também acontecer. Será que tem essas empresas, será que elas têm tanta clareza com relação aos benefícios? Porque eu acho que também isso é importante, não só clareza com os benefícios, mas até do que você pode ganhar em termos de eficiência, porque foi aquilo que você comentou. Às vezes as pessoas têm uma visão talvez míope e de achar, nossa, isso aqui vai gerar um custo mais alto. E na prática, eu acho que aí o fornecedor ele tem que deixar muito claro, e eu acho que esse é o papel junto ali com o cliente, de mostrar os benefícios, o que vai ter de vantagem e acompanhar isso, dar essa tranquilidade também para o cliente de acompanhar à medida que ele, vou assinar o contrato com você, então, mas você garante e você acompanha comigo e a gente faz algum ajuste. Me ajuda a desenvolver, isso, né? Eu acho que também talvez esse acompanhamento, esse acolhimento mesmo para o cliente que talvez tenha alguma dúvida e coloque assim, né? Eu acho que vale. Talvez seja esse o ponto de virada. Não sei o que você acha. Você tocou um ponto super importante, né? E eu acho que, eu até falei da cultura organizacional, mas tem muita questão da cultura da pessoa que decide ou que passa essas informações corretamente dentro da empresa. Tem muita gente que ainda é importante para ele olhar ali o data center cheio de máquina e falar assim, meus dados estão ali. Estão ali, Não muda nada. E verdade. E, gente, acredite, hoje é muito menos do que tínhamos no passado, mas ainda tem gente que pensa assim. E é o que você falou, exatamente o que você falou. Aí essa pessoa, quando leva para um board de uma companhia de tomar a decisão, ele passa um pouco da impressão dele. Até porque defender a experiência do cliente, se você realmente não tem essa profundidade, pode ser algo intangível. Experiência, números, qual é o impacto financeiro para as organizações que estão aí pensando em adotar tecnologias de se ter uma experiência superior? Sabe-se que se precisa ter, né? Todo Mas mundo sabe. qual é o impacto? É um fato. Como você defende um business case de experiência do cliente, no fim das contas? E cada vez mais, eu acho que aí o papel do fornecedor junto ao cliente assim, até para fechar o negócio, você fornecer, né, informações que ajudem, no final, a levar isso para o board, para dar mais transparência e clareza, para, na verdade, avaliar todos os pontos. Então, isso eu acho que faz a diferença. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Selma, Rachid. As soluções em cloud, elas trouxeram mais empoderamento para as áreas de negócio nas empresas? Qual é a opinião de vocês? Sem dúvida nenhuma. Dúvida nenhuma. Ou seja, uma coisa que antes estava muito focada na área de TI, hoje... Isso dependia do cara de TI, de tomar a decisão, de onde vou colocar, por que vou colocar. E hoje não. Hoje a área de negócio, se ela precisa e o cara de TI não está atendendo, ela vai procurar fora e vai botar na cloud, vai fazer o negócio andar e vai criar um problema para o cara de TI. Então, ou o cara de TI se atualiza e vai junto, ele vai perder. E qual que é a tua visão? Não, eu compartilho dessa opinião. Você já fez isso? Não, olha... Não, assim, a minha eu TI lá... Eu não sei de tecnologia, mas a minha TI é super parceira, né? Tecnologia. E eles é que até estão impulsionando, né? A gente... mas com certeza... A gente sente, né, para o negócio, é diferente e dá mais aquela autonomia, né? Você se sente mais empoderado. E é bacana porque, por outro lado, ele também vê que ele tem condições. Eu acho que isso também tornou, de certa forma, muito mais fácil de escalar, né? As soluções ficam mais fáceis de serem escaladas, né? E isso para o negócio é fundamental, porque sempre ficava naquela, de fato, é um movimento, na minha visão, importante. A gente nesse mesmo episódio que a gente recebeu o Renato da Odontoprev, a gente recebeu a Renata Marques da Natura, e ela é VP de tecnologia, CIO da companhia Latam. E ela comentou muito sobre isso, né? O papel, como a área de TI está mudando, né? E justamente se transformando numa grande parceira das áreas de negócios,
né, que essa mudança é uma mudança muito necessária. E Né? CIO técnico acabou, né? Acabou. Ou ele é um cara do negócio, entende o negócio. Né? Você falou, o teu exemplo é importante, tipo, fazendo um gancho dos dois, na verdade. A pessoa da Odontoprev, o Renato, ele viu que funcionou quando ele viu o número de aplicativos serem baixados triplicarem da noite para o dia. E o cara, não adianta você ficar ali brigando contra isso. Eu preciso que cada vez mais pessoas abaixem o aplicativo, usem mais a minha TI, não dá para ficar escondendo. E tem uma curiosidade sobre o Renato. O Renato, ele tem uma função na Odontoprev que é CMIO. Marketing e tecnologia. Então, assim, eles juntaram essas duas áreas num único executivo. Então, ele é o CMO e ele é o CIO da companhia ao mesmo tempo. Mas, assim, eu acho que hoje tá difícil, assim, você desassociar tecnologia de tudo. Exatamente. Então, até no formato, né? A gente, lá na empresa, a gente também trabalha muito formato squad, tudo. Então, você junta as pessoas do negócio num projeto ali no dia a dia. Então, as conversas, o conhecimento, é lógico, não com a mesma profundidade, mas você tem que ter um conhecimento mínimo, né? Como eu acho que você tem que ter do negócio um conhecimento mínimo, como também tecnologia tem que ter um conhecimento do negócio. Então, as tem que ter essa coisas mescla. exatamente precisam. Eu acredito nisso. Voltando para o tema central, Rachid, você hoje tem aí também uma relação muito forte de B2B, né? Como é o Customer Experience em B2B? Porque a gente fala bastante do Customer Experience em B2C, né, que a gente está se relacionando com o consumidor e tal. Mas como é, na prática, na sua opinião, a relação de encantamento que existe entre duas empresas? Né? Eu acho que vocês passam por isso também lá na Embratel. Sim, sem dúvida, o tempo todo. E, na verdade, você começa a trabalhar um conceito que é o B2B2C. No final das contas, assim, se o cliente da Selma está sendo bem atendido, eu, como prestador de serviço dela, ou parceiro, estou fazendo um bom trabalho. E é assim que nós somos medidos. Então, se ela aumenta o número de clientes que atendem a Shell, que usam aquele aplicativo, que estão sendo melhor atendidos, porque não é só também o número, a qualidade daquele cliente, a gente é medido por isso. Então, eu deixei de ser medido só pela leitura do contrato, por aquilo que eu fui contratado, mas pelo que aquilo traz de benefício para a empresa no final. Então, você tem muito esse conceito. O conceito hoje, B2B2C, está o tempo todo. Hoje, quando eu vou vender, eu tento vender uma coisa que vai trazer benefício para o negócio do meu cliente. Eu não vou vender... não vim aqui vender um serviço qualquer de daí. Não, olha só, esse serviço que eu estou te oferecendo vai te trazer esse benefício. Lá na ponta para o seu cliente. Que é muito customer success, né? Assim, que até o pessoal... Exatamente. Né? Que acho que uma área que explodiu, inclusive. Né? Já é uma Cresceu disciplina, exatamente, que o pessoal tem comentado, que eu acho que é muito isso. Né? Acho que não estamos mais no tempo de entreguei aqui a solução e tchau. Não. Cada vez mais você tem que estar ali entendendo o negócio do teu cliente e fazer com que esse cliente cresça, porque isso é que vai garantir essa parceria de vocês. E você usa isso, usa até como uma forma de vender, né? Olha, quando eu comecei aqui, você tinha 1.000 clientes, hoje você tem 1.600. mesmo. Trabalho juntos. É isso mesmo. Então, isso é muito bom, né? Eu acho que isso é espetacular. Exatamente. A disponibilidade ela pode até estar no contrato, o SLA, mas o que importa é o impacto e o compromisso que você tem nesse sucesso. Exatamente. É isso aí. Eu acho que quando nós falamos de nuvem, essa é uma mudança relevante que aconteceu no mercado. Antigamente, o risco era da compra da empresa. Quem comprava tinha um risco. Se eu investir, como o Rachid colocou, num parque de infraestrutura gigantesco e coloquei muito mais licença e aquilo não deu certo, era um casamento. O risco era de quem comprava. Exato. E a nuvem mudou isso. O paradigma agora é outro. Se você não vender, né, a sua solução, entregar o valor e o compromisso que é associado aos indicadores de negócio, essa história não para de pé. Não, o cliente troca. É isso aí. Troca. É isso. Com o mínimo de impacto, ele troca. E porque ficou mais fácil, mas eu acho que essa que é a beleza também do negócio, né? E isso é uma visão também de cliente, de experiência do cliente, porque ficou fácil, é transparente, então cada um, né, cada empresa, cada fornecedor, ele quer fazer o seu melhor para garantir a fidelização daquele cliente. E eu acho que essa que é a beleza do mercado, né? É isso que fez a diferença. Isso. Ô, Selma, qual que é, na sua visão, ou quais são os maiores desafios para você entregar uma experiência do cliente fantástica no seu negócio dentro da Raizen?
Olha, o desafio, né, pensando no cliente, como você falou, no B2B ou mesmo no consumidor, porque lá a gente tem os dois. Você tem os dois. A gente tem os dois. Eu acho que a primeira questão é a gente tem que definir assim, quem é o meu cliente? Porque eu não tenho um único cliente, né? Que a gente fala das personas, né? Eu não tenho um segmento, e ainda mais quando a gente fala a Raizen, eu estou falando do revendedor, eu estou falando do consumidor final, eu estou falando de um cliente B2B que pode ser uma mineradora, uma empresa de ônibus. Hoje eu também trabalho com renováveis, então o produto também é diferente. Então, assim, primeiro quem é o meu cliente e o que efetivamente ele consome ali da Raizen, que produtos, não é? Então, eu estou definindo. Aí, depois, eu tenho que entender assim, como é que é a jornada desse cliente na empresa. Porque é ali que a gente até comentou um pouco, né? Bati um papo com ele ontem. A gente começa a entender os pontos de fricção. Então, dentro da jornada, você estabelece aquilo. E aí, consegue, sim, trabalhar nesses pontos de fricção. Então, mas dentro de todo esse processo, eu sempre falo assim, que o ouvir e agir, você tem que conhecer teu cliente, montar a jornada e depois, até como uma evolução desse processo, desse trabalho, você tem que ter uma escuta recorrente. Então, seja através de pesquisa, seja através de um canal de reclamação ou um contato ativo, mas você precisa ouvir, porque é isso que vai te dar insumo para a fase de melhoria contínua. Calibrar e ficar porque sempre melhorando. O cenário, eu faço aquilo que eu falo, a régua está alta, mas assim, eu fiz, na verdade, uma solução para o meu cliente, né? E o cenário estava de um jeito, o cenário muda, né? O cliente falou, veio pandemia, aconteceu isso. Olha só, mudou. Se eu chegar e achar que está tudo bem, não, eu tenho que ouvir o meu cliente, né? E dependendo, assim, de onde ele está, né? Em que segmento, mas ele tem que ouvi-lo e falar assim, nossa, o que mudou? Nossa, agora aconteceu isso, eu estou precisando. Então, o que mais que ele está precisando? Então, eu também gosto desse binômio ouvir e agir. Porque a gente tem que ouvir, mas também ouvir, jogar ali, né? Deixar no cantinho. Ele nunca mais fala comigo, acontece, não é? né? É igual pesquisa de satisfação Não que o cara responde, você não faz nada com a isso. resposta, né? E você achar que está tudo bem e parar de agir é o primeiro passo para você errar. Né? Exatamente. Então, isso funciona muito bem. Então, assim, eu diria que o desafio é saber quem é teu cliente, traçar essa jornada e ouvir e agir para que a evolução do teu produto aconteça. Não dá para pensar num produto, né? Fiz e está tudo bem. Isso não tem mais espaço para isso. É né? verdade, é verdade. E do teu lado, Rachid, no B2B, qual que, na tua opinião, é o grande desafio do encantamento do cliente, de levar uma experiência do cliente fantástica? Eu acho que tem alguns aspectos aí, né, Rodrigo? Eu acho que o B2B, como eu disse, hoje você tem que chegar nos objetivos do cliente final, do meu cliente, que é a empresa. Então, se eu, de alguma maneira, contribuo para que essa empresa cresça, a gente tem feito um bom trabalho. Tem um outro aspecto que é muito mais antigo do que qualquer outro que a gente falou aqui, que é a confiança, né? Se você está ali junto do seu cliente, esse é um excelente você está ponto. trabalhando, se quando ele tem um problema, porque é igual amigo, né? Assim, você conhece o seu amigo quando você tem um problema, não quando está na festa, todo mundo. Quando você tem um problema, aquele cara que ficou contigo ali, você vai lembrar dele. E eu prezo muito por isso. Então, a gente traz muito isso para a nossa cultura. Quando o cliente tem um problema, às vezes nem tem nada a ver comigo, tem, claro, mas não tem nada a ver comigo e eu posso contribuir, isso conta muito. Então, eu acho que esses dois fatores são importantes. Um é acompanhar para ver a evolução do teu trabalho junto ao cliente final e o outro é nas vacas magras ou nas crises estar junto do cliente. Boa. Ô, Rander, quais são os principais indicadores de medir a satisfação de um cliente nas empresas que você tem acompanhado por aí, nas andanças? Andando por aí a gente vê de tudo. Vê de tudo, né? Existe assim, um nível de maturidade distinto também, né? Empresas no Brasil entendem a experiência do cliente de formas distintas, né? E existem aquelas que estão ali no nível de maturidade menor, outra maior, etc. Existem os mais tradicionais. Aqui a gente fala de Customer Satisfaction, CSAT, NPS, FCR, todas, né, medem de uma forma. Mas é interessante porque você toca num ponto que é até uma provocação. Recentemente a gente estava discutindo, por conta de um artigo da Harvard Business Review, do autor do NPS, que é um dos maiores, né, indicadores de medição de experiência do cliente. O NPS é o queridinho do Brasil, nós sabemos, é uma ferramenta super válida. E ele colocava o próprio indicador que ele inventou em xeque. Porque ele dizia o seguinte, olha, eu acho que depois da pandemia a gente precisa rever essa história de NPS,
Porque como começou a ser muito métrica de bônus, o NPS não para de subir nas empresas. Mas o meu cliente não está comprando mais e não está trazendo mais gente aqui para comprar. Será que isso faz mesmo assim sentido nesse ecossistema? Porque a nuvem, na minha visão, tem um papel direto em possibilitar que as empresas elas coletem o benefício de uma experiência superior. Uhum. E não só, claro, né, de medir o indicador. E aí volta ao seu ponto. Ouvir, mas não agir, é um erro crasso. Essa percepção dos indicadores e como as empresas estão utilizando de formas distintas, ela é muito interessante. A gente estava conversando outro dia e você estava me contando justamente sobre essa história do NPS, que ele precisa... eu brinquei que hackearam a Matrix, né? Porque aprendeu-se a... brasileira é dureza, né? É pro bom e pro ruim, né? Mas a gente aprendeu a hackear o NPS, né? Ou seja, na hora que eu tô lá no atendimento a cliente, eu fiz um bom atendimento, eu mando ele para responder a pesquisa, né? Se eu não fiz um bom atendimento, eu não mando. E a gente estava comentando sobre essa questão do NPS versus o crescimento de fato do negócio, né? Você lembra, né, Rodrigo? Quando a pessoa te atende bem, ela te lembra. Olha, se você quiser me ajudar, entra aqui. Então, se ela te atende mal, ela Ninguém fala nada. manda. Mas Outro dia eu entrei numa casa de material de construção dessas grandes, que você se atende sozinho, né? Mas tem os vendedores. Aí eu tô lá, né, quebrando a cabeça para comprar as coisas que eu precisava e tal. Aí um belo momento vem um vendedor, um vendedor, eu acho, vira para mim e fala: o senhor precisa de ajuda? Eu falei: não, agora eu não preciso mais, né? Tipo, tô quebrando a cabeça aqui há um tempão. Obviamente eu também não pedi ajuda, né? Eu tava ali tentando resolver. Aí ele virou e falou: se o senhor puder, tá aqui meu número. O senhor passa esse número lá na casa, o senhor vai receber uma pesquisa, se o senhor puder me dar uma nota boa, o senhor vai me ajudar muito, viu? Eu falei: olha, os caras hackeando o NPS. Está associado ao propósito, muito mais da ação, né? Porque você está escutando, mas tem que ser genuíno. Exato. Enquanto o tema da experiência do cliente não for um interesse genuíno das organizações, o impacto econômico me parece que vai ficar ainda distante. Né? Porque não é sobre aumentar o número, é sobre aumentar a experiência, porque a experiência, sim, aumenta lá 2,5 vezes, segundo o último estudo. Né? A receita, no fim das contas, a fidelização vem daí. Exatamente. Então, a ação faz muito sentido nesse contexto e é ela que vai, na minha visão, levar para o outro nível, né, que é o que a gente espera. Não Né? adianta você ter um NPS alto e você verificar que você vem diminuindo, né, o churn e tudo mais. Exatamente. Então, você tem que conjugar alguns indicadores para, de fato, ter uma visão Ticket médio correta. diminuindo. O NPS dobrou e eu continuo com... E o pessoal está saindo mais. Tá saindo mais do que... Isso é estranho, né? Não faz sentido, né? Atenção executivos do mercado, atenção ao NPS. Sozinho não funciona. Para a gente já começar a dar um contorno aqui de encerramento, eu gosto sempre de perguntar de histórias de Customer Experience, né? Que vocês vivenciaram ou que vocês passam lá na empresa de vocês, que vocês possam, obviamente, citar. Alguma história, algum caso, algum case que vocês viram de Customer Experience, de algum atendimento que foi feito, de alguma coisa que vocês fizeram ou passaram por ela, que vocês pudessem citar para a gente alguma história bacana aí nesse sentido. Deixa eu pensar. Talvez eu traga assim, vou trazer duas. Uma delas eu lembro, né, a gente anualmente tem a convenção, né, da revenda Shell, e aí eu lembro que eu estava em um ano, né, com stand, né, da minha área, que tem o e-commerce, aí tem vários serviços, e aí um cliente, ele passou lá e a gente começou a conversar, e ele falou assim: nossa, tem um aplicativo que é para o motorista. Ele falou assim: nossa, a gente sente, né, necessidade disso, daquilo, tal. Aí eu falei: não, tranquilo. Eu falei assim: vou anotar aqui. Aí eu falei para ele assim: olha só, ano que vem você pode passar que você vai ver essa funcionalidade no aplicativo. Aí, no ano que vem, teve a convenção. Ele foi lá. Ele passou no stand. Ele falou assim: eu vim aqui só para falar e te agradecer, porque, de fato, você cumpriu aquilo que você falou. Que legal. Então, assim, a gente acha, às vezes a gente acha que o cliente, assim, comentou aquilo, nem vai lembrar, não vai dar importância.
E eu acho que esse é um pensamento errado. Aham. Porque é assim que a gente constrói, você falou em confiança, É isso aí. é assim que você constrói, porque ele fez questão de passar lá, né, apertar a mão ali, para falar assim, poxa, que legal, você me ouviu e agiu. Uhum. Então, É, isso me tem marcou. e tem o ponto que você comentou, você mesma comentou, né? Ouvir o cliente. É, muito Né? Ou seja, legal. às vezes o próprio cliente vem e te dá a dica. Né? Exatamente. Fala, olha, se você fizer esse ajuste, se você mudar esse E processo, tem gente que não gosta, Não- né? Isso que eu fico impressionada. Tem gente que não gosta, fica... Mas eu acho... ofendido, né? Chateado. Ou mesmo assim, às vezes o cliente pede demais, mas assim, eu acho que aí é nosso papel entender, eu acho também Uhum. que aí a gente tem, né, um time e conseguir, né, fazer esse filtro, vamos dizer assim, Uhum. mas deixar com que ele fale, eu acho isso sempre muito É positivo. muito legal mesmo. Eu gosto. É muito legal mesmo. Isso é bom. Excelente. Não, eu acho que eu vou na mesma linha. A gente fez uma mexida, até como você falou, usando os canais lá da Clara. Eu estou Uhum. olhando mais para o B2B2C no final. Aham. Que era, a gente começou a fazer uma pesquisa para ver a questão do atendimento em casa e tudo. Um dos pontos que saiu, até principalmente na pandemia, foi a questão do técnico que ia na sua casa, que não tinha você não tinha foto, você não conseguia rastrear, Uhum. né? Porque a questão do rastreado É. virou uma moda, né? Aham. E esses dois movimentos fizeram com que o nosso software lá da ponta, que era pouco usado, crescesse exponencialmente o uso. Quer dizer, eles deixavam de ligar para o Na nosso call central. center Uhum. para pedir, né, o técnico ir, e começaram a usar o aplicativo, porque ele ali tinha todas as informações que eles precisavam. É. Isso saiu muito de uma pesquisa desse tipo. Né? Uhum. O pessoal começou a pedir esse tipo de coisa e você vai. Então, assim, Ou seja, ainda teve o ouvir impacto. o cliente. Né? Ainda teve o impacto de atender melhor o cliente e de reduzir o custo, Exatamente. porque o cara não está ligando no call center. Esse é um exemplo de uma métrica que se você fosse, nesse caso, mensurar, que é o CES, o Customer Effort Score, vocês tiraram 10, porque realmente reduziu o esforço, simplificou e trouxe Não, e confiança. traz né? mais segurança, né? Exato. Prédio, porque você começou, gente trazia, você vai dentro da casa, né? Então você tinha que primeiro saber quem é que está entrando. Você tinha que pedir o exame, o cara tinha que levar lá o exame, entrava com máscara. Tinha uma série de coisas que você pode passar. Se programar Aquele para negócio sair no da pé que o pessoal começou a videochamada. colocar, né? Se programar para sair da videochamada para receber o Porque o técnico. cara, mas Não era? Não, o cara. É verdade. Você não deixava, Ajuda demais, Você não né? deixava o cara da comida entrar e tal, mas o cara da tua banda larga, como é que você vê isso? Entra. Imagina todo mundo em casa Cafezinho, sem a banda larga. Eu não tinha como. Impossível imaginar isso. É impossível. Bom, pessoal, eu sempre falo, né? A gente passa muito rápido, né? Espero que para vocês que estão assistindo também, porque o conteúdo é muito legal, o papo vai fluindo, mas a gente sempre procura ficar aqui no episódio até 50 minutos para facilitar aí a vida de vocês. Então eu queria, Selma, Rashid, Rander, queria muito agradecer, abrir aí para os comentários finais de vocês. Bom, primeiro eu que queria agradecer, eu acho sensacional essa iniciativa tua aqui. Espero realmente que a gente possa, de alguma maneira, estar ajudando o pessoal que vai escutar aqui, que vai nos ver aqui, que a gente encoraje as pessoas a fazer esse trabalho. CX é sensacional, de novo, a gente está aqui por causa dos clientes, não tem outro motivo. Não teríamos nós. Então, quanto mais a gente puder fazer por isso, melhor. E obrigado e parabéns aí. Obrigado, Rashid. Não, também agradecer e parabenizá-lo pela iniciativa, é muito legal aqui o bate-papo. E assim, quando a gente fala experiência do cliente, até o que eu acho que é importante é que a gente tentar não banalizar, porque isso cada vez mais, que é experiência do cliente, é o customer success, isso na verdade é uma disciplina, né? Isso não é uma brincadeira, você tem estudo, é alguma coisa muito séria. Uhum. E especialmente o quanto é importante você tentar engajar a organização como um todo. Então, não é um papel de uma área, não é um papel de apenas um, mas é o papel da organização Todo começar a mundo. olhar o cliente e ele sim se Fantástico. preocupar com a experiência do Uhum. cliente. Então, eu acho que isso é que é o mais importante, é a contribuição de cada um para esse todo, tá? Muito, muito legal. E, Selma, a gente não é cliente aqui, mas está super bem tratado aqui. Oh, não tá nada, né? É o mínimo para retribuir vocês terem vindo aqui. Para quem não sabe, hoje é sexta-feira, são 7h30 da noite. Eles estão aqui com a gente, né? Por isso o vinhozinho, né? É o mínimo, né? Imagina se fosse terça-feira, 3h da tarde. Não tem problema. É verdade. Não. Só agradecer pela conversa de altíssimo nível, por todo o aprendizado, pela oportunidade mais uma vez. Dizer que
falar de CX é muito fácil, né? Porque, no fim das contas, todos nós somos interessados em ter, né, experiências superiores ao que nós, no fim das contas, estamos habituados. Então, obrigado pela oportunidade. Imagina. Vamos para a próxima. Legal, legal. Obrigado vocês. Pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente até agora. Por favor, compartilhem esse vídeo, ajudem a gente a levar esse conteúdo fantástico para o máximo de pessoas que a gente puder. Curtam os próximos episódios. Obrigado por estarem aqui com a gente. Fiquem bem e saúde! Saúde! Saúde.